vem da linha Lima, realmente, jogador do Fluminense, né? E é notável, né? O que as pessoas estão falando ali sobre ele. Mas antes disso, tem uma coisa que YouTube Live não vai voltar mais. Tá? E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados de um projeto que eu curto bastante, tá bom? Ou talvez vai. Vamos lá. Bom, uma das coisas que diversas vezes as pessoas ficam falando, isso é importante comentar, é sobre como que o torcedor do Fluminense trata seus jogadores. E aí eu fui no X, a rede social do ódio e do amor, dependendo da situação. Muito amor do que ódio, né? E vi justamente as pessoas falando assim: nossa senhora, obrigado por tudo, Lima, obrigado pelo seu trabalho, agradeço demais, tudo mais. Do tipo, uma das coisas que não é legal é justamente esse efeito funeral. Tipo, agora que já tá longe da gente, a gente transparece o amor por aquela pessoa. Sendo que quando tava vivo, tava xingando toda hora. Foram os mesmos. E de fato, isso me lembra uma peça que que teve uma amiga da minha mãe e minha falava, e que foi esclarecedora, né, nesses casos. Que foi o seguinte: ele, ela chegou no, ela chegou nessa peça, e essa peça no final da história tratava da seguinte situação: enquanto todos os familiares falavam, teve um que falou a verdade sobre o falecido. E aí deu todo aquele bafafá ruim e tudo mais. Então é notável isso. Então isso aqui é mais uma resposta àqueles que falaram bem do Lima do que aqueles que realmente glorificaram ele. Diferente, por exemplo, do Ken, que teve boas participações, mas nunca realmente se colocou ali em diversos jogos. Vamos lembrar que em diversos momentos, quando o Lima entrava, ele simplesmente não mudava o jogo. Ou você acreditava que o Lima ia chegar e ia fazer um gol, ia chegar e fazer uma assistência, ia chegar e ia roubar muita bola? Não, né? O Lima era um jogador bem estranho, né? Porque a gente não sabia o que pensava. Ele jogava na ponta, ele já jogou na ponta, já jogou no meio, como volante, já jogou como armador, já jogou como segundo atacante, já jogou na outra ponta, já jogou como primeiro volante. E não se tinha realmente a situação. Um jogador que ocupa diversos postos dentro de campo é um jogador que realmente não tem nenhum talento. Um jogador que joga uma ou outra posição, ótimo. Um exemplo disso é Martinelli. Ele joga como primeiro e segundo volante. Acabou. Você não vai pedir mais do que isso. Você vai pegar ali o Lúcio Acosta, que vai jogar de segundo atacante e de armador. Não vai jogar mais do que isso. Então é importante entender o caso do Fluminense com o Lima. Eu acho que ele teve momentos importantes, né? Teve pelo menos 2 ou 3 gols que foram muito bons do Lima e que realmente fizeram a gente ter 9 pontos.
Mas fora isso, de fato, pra mim, era um jogador só. E que diversas vezes a gente pontuava assim, mas por que colocar o Lima no lugar do tal jogador? Exemplo, né? Por que colocar o Lima no lugar do Doman, por exemplo? Ou colocar o Lima no lugar do Riquelme? Colocar o Lima no lugar de tal jogador? Fica estranho. Aí sempre tendo que pensar em alguém melhor. Mas é claro que tem essas pessoas que ainda colocam a situação toda, né? E muito disso foi justamente de que o último a tocar na bola no jogo Fluminense e Boca Juniors no campeonato da conquista do nosso campeonato da Libertadores 2023 foi o Lima, em que o Lima pega a bola e dá o chutão. A grande ação do Lima foi ele pegar uma bola e dar o chutão. Não foi ele fazendo gol de título, não foi ele driblando o jogador e conseguindo um passe fantástico. Foi ele pegando a bola e dando um chutão. Nossa senhora. Para quem quer melhorar o time, para quem quer pensar no time, é isso. Você acha que eu só fico nas críticas? Claro que não. Lima chegou no Fluminense através do Ceará, em que eu via potencial no Lima. Só que aquele potencial ficou diminuindo. O Ceará tinha um time bom, tinha um time interessante. O Lima, aquele Lima do Ceará, era um Lima interessante para qualquer time. Chegou no Fluminense e mostrou que não era. Falei que não ia falar toda hora mal. Falei que não ia continuar falando mal. E de fato, em nenhum momento me agradou. Eu gosto muito do meu amigo que analisou comigo, que é justamente isso. Você vai colocar o Lima, vai mudar o quê? Você vai colocar o Lima e você sabe que você perdeu um jogador de ataque e um jogador de defensivo. Não sabe defender bem, não sabe atacar bem. Sabe, é uma diferença enorme, por exemplo, do Canóbio. Que a gente sabe que não vai atacar tão bem assim, mas sabe que vai defender bem. É como se fosse o segundo lateral. Então é importante a gente entender sobre isso. Só pra falar, é muito negativo a gente ver que um atacante do Fluminense, ele sabe mais defender bem do que atacar bem. É estranho isso. Escutar isso. O Lima saiu. Foi para América de Cali. América do México, quer dizer, América de Cali não, América do México. Poderia também ter retirado outro jogador, mas é importante a gente tentar ali. Se a gente quiser novos jogadores, tem sempre aliviar isso tudo. E o Lima realmente, sinceramente mesmo, eu sempre esqueci do Lima. Se você pensar em volante, você já tem Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Luiz Fernando e Otávio, que são os dois piorzinhos. Aí você tem nas pontas, que ele poderia ficar na ponta, você tem Serna, Canóbio, Savarino, Soteldo. Meio que você fica ali, ó. Se você pensar ele como amador, você tem Ganso, Lescano e Lúcia Costa. Se você pensar em centroavante, ele até jogou de centroavante dois jogos pelo menos. Você tem John Kennedy e Germancano. Se você pensar em qualquer outra coisa, você sempre vai ter alguém melhor do que ele. Até Otávio pra mim é melhor.
Otávio, ele realmente não é um grande jogador, mas é um jogador que eu vejo o mínimo potencial dele. As pontas, né? Quer dizer, Soteldo, Savarino, Canóbio, Serna, Riquelme e Santi Moreno. 6. Então, tipo, se toda hora a gente tem 6 e na posição que você tem 1, você tem 3, o Lima então ficaria como centroavante 3. E centroavante 3, o Lima não é bom. Tá bom? Dito isso, agradeço o Lima pela participação no título da Libertadores. Mas fora isso, jogador que obrigado pela disposição de tirar ele do time, porque eu não aguentava mais. Eu sei que você pode ter uma outra opinião, tudo bem, deixa aqui nos comentários, mas eu fico feliz somente de ter mais essa situação tranquila ali. Está sendo retirado vários jogadores que não deveriam estar lá há muito tempo e outros que ainda tem problemas que eu ainda acho que poderia ser melhor, mas é isso, tá bom? Dito isso, a grande questão nisso tudo impressionantemente estamos evoluindo, futebolisticamente falando, tirando gente ruim. E a situação é a seguinte: enquanto tiver mais gente ruim, sempre vai estar em alguma parte do jogo. E isso daí preocupa qualquer torcedor. Tá bom? Dito isso, agradeço mais a todos que assistiram. Se inscrevam no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social que no vídeo. No outro dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E se vocês podem dar patrocínio. Agradeço mais a todos de novo. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu!